A esta hora, No Altamente Podcast. tem assunto. Renovados votos de boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio épico do maior e melhor podcast do leste de Angola, a ser produzido e emitido a partir das terras da Chianda, Lunda Sul e Abanda. Hoje vamos falar de um assunto bastante interessante, o empreendedorismo feminino, como transformar desafios em oportunidades de sucesso. A Helena Bento vai ajudar-nos a compreender esta temática, ela que é empreendedora e foi distinguida como empreendedora do ano 2025 pelo Globo, a quem eu passo a cumprimentá-la, renovado os votos de boa noite. Seja bem-vinda e sinta-se à vontade ao Altamente Podcast. Olá, muito boa noite e muito obrigada por essa calorosa recepção. Realmente este é um assunto que tem criado muito debate e que, se pudermos ajudar a esclarecer algumas questões, estaremos aqui para respondê-las. Antes de tudo, nós gostaríamos de compreender o que é o empreendedorismo feminino. Ok, empreendedorismo feminino é a capacidade que a mulher tem de transformar talento, dificuldades em oportunidades de negócio. É muito mais do que criar renda financeira, é criar impacto e dar oportunidade a outras mulheres de crescerem também. O empreendedorismo feminino é uma necessidade econômica, uma ferramenta de transformação social. É sim uma necessidade econômica e uma ferramenta de transformação social. Por quê? Porque nós empreendemos de alguma forma para crescermos financeiramente e também ajudamos a sociedade a desenvolver. Então a minha resposta é, ela cabe nas duas vertentes. Que mudanças precisam acontecer na sociedade para que as mulheres consigam transformar suas ideias em negócios sustentáveis? Creio eu que precisamos de mais oportunidades, porque o que existe são oportunidades restritas. Eu gostaria já de dizer que não é fácil empreender sendo mulher, porque existem muitas dificuldades relacionadas, como o difícil acesso à questão financeira. Muitas das vezes vários parceiros negam-se ou têm dificuldades de dar oportunidades ou de investir em negócios de mulheres. Gostaríamos também que houvesse mais incentivo, mais formações, que nós, a sociedade no geral, que temos a oportunidade de estar na frente, criássemos oportunidade para levantar outras mulheres e não só no ramo do empreendedorismo, porque o empreendedorismo feminino ainda é algo que cria muito receio no seio da sociedade, pelo facto das mulheres serem as que desistem facilmente, como dizem, né? E isso não é verdade. Okay. Já que estamos a falar do empreendedorismo feminino, como transformar desafios em oportunidades, na qualidade de ser empreendedora, quais são os maiores desafios que as mulheres empreendedoras enfrentam? Os principais desafios que as mulheres empreendedoras enfrentam são o difícil acesso ao financiamento. Como eu disse, as parcerias e os patrocinadores muitas das vezes criam limitações, e não só. Nós vivemos em uma sociedade em que as mulheres muitas das vezes são submetidas a assédios para conseguirem alcançar certos níveis. Temos também os preconceitos sociais. As mulheres são muito discriminadas, principalmente na área do empreendedorismo, né? O facto de simplesmente não acreditarem que nós podemos por sermos mulher. E também tem muitas das vezes a conciliação entre família e negócios. Digo isso por parte de mulheres que já são mães. Não é fácil conciliar a casa, os filhos, o esposo, a família no geral com os negócios, né? Isso chega a nos ocupar 80%, se não 70% do tempo. Temos também a questão da falta de apoio. Quando falamos de apoio, não falamos só do financeiro, falamos também do apoio moral, né? Poucas pessoas, tal como eu disse no início, acreditam que a mulher pode. A nossa sociedade, infelizmente, é 80% machista. Então... Mas o feminismo também está ganhando um lado. Por acaso, o feminismo tem ganhado um lado realmente admirável, mas ainda assim o machismo predomina. Até mulheres não acreditam em outras mulheres. Infelizmente, somos nós mulheres a baixarmos umas às outras. Okay. Certo.
Entrando ainda mais no nosso tema, como transformar desafios em oportunidades de sucesso? Realmente são os desafios que nos fazem crescer. Quais desafios? Pessoalmente, eu digo que foram os momentos mais difíceis da minha vida que me fizeram ter visão. Os desafios sociais e não só, quando nos fecham portas, nós tendemos a criar resiliência, desculpa, e tendemos a criar nossas próprias oportunidades. Nós desafiamos aquilo que é, se assim posso dizer, o limite que a sociedade nos impõe. Primeiro é preciso mudar a forma de olhar para os problemas. Precisamos parar de olhar para os problemas como coisas que nos vão privar e começar a olhar para eles como um combustível que nos vão impulsionar a atingir certos limites e não só. Muitos dos negócios de sucesso nasceram justamente de problemas, da necessidade que nós tínhamos de querer transformar aquela dificuldade em algo melhor. Ou seja, a vontade de querer sair da dificuldade nos fez crescer. É possível ter sucesso no empreendedorismo feminino sem a formação? Não é impossível, mas é difícil. É necessário que não só a mulher, mas qualquer empreendedor tenha formação, porque a formação te dá a oportunidade de adquirir conhecimentos. Ou seja, o negócio pode até morrer, o dinheiro pode até acabar, mas o conhecimento é para toda a vida. E com o conhecimento abre portas, abre oportunidades e faz você ter uma visão muito ampla dos negócios, faz com que tu avances fronteiras, né? Tudo bem, podemos até crescer de alguma forma, até sem ter formação, mas com formação nós cresceremos ainda mais. Quais estratégias podem ajudar as mulheres a superar esses desafios e alcançarem oportunidades de sucesso? Já que a senhora Helena disse-nos que muitas das vezes os desafios sociais, né, também impedem muitas mulheres de ultrapassarem e utilizarem aquilo como um combustível, né, para ajudá-las a conseguirem um determinado objetivo, ou seja, alcançarem o sucesso. Então, quais estratégias podem ajudar essas mulheres a superarem esses desafios e alcançarem oportunidades? Quais estratégias? Estratégia número 1, investir na formação, investir no conhecimento pessoal e no conhecimento geral. Escolher com quem nós queremos andar. É isso. É bíblico também. Diz-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Quando tu escolhes amigos de verdade, tu cresces. E quando tu escolhes amigos que não querem crescer, dificilmente tu crescerás. Outra estratégia é estudares o teu público-alvo. Ou seja, estudares a região em que tu vives. Conseguires calcular as necessidades da população, identificares quais são as principais dificuldades do acesso daquele produto que tu queres oferecer e ver como será a tua inserção nesse meio. Ou seja, tu não deves escolher simplesmente investir num determinado meio só. Ou seja, não deves, por exemplo, escolher investir só para a classe alta. Tu deves começar com toda a classe, depois tu analisares qual é a aderência de ambas as partes. Se é a aderência da classe alta ou da classe média. E tu depois defines para qual público tu queres predominar. Depois de predominares o meio, deves trabalhar com publicidade. Afinal de contas, nenhum negócio anda sem publicidade. E é a publicidade que faz o nosso negócio, né? Ok. Será que o empreendedorismo feminino pode ser uma ferramenta para o empoderamento feminino? Certo. Por quê? Porque o empreendedorismo feminino, tal como eu disse no início, é mais do que criar renda, é mais do que uma oportunidade de criar renda. Ele impõe liderança, ele impõe oportunidade para outras mulheres, ele destaca-te e de alguma forma empodera-te mesmo. Coloca poder naquilo que tu és, na sua pessoa e não só, e te destaca mais na sociedade. Será que a liderança feminina, já que o empreendedorismo feminino é uma das ferramentas para o empoderamento feminino, gostaria de compreender, a liderança feminina possui características próprias? Sim.
A liderança feminina constitui características próprias por quê? Porque muitas das vezes nós precisamos mudar aquilo que é o nosso ser para que possamos conquistar o respeito das pessoas, né? É muito fácil, por exemplo, ao representar uma empresa, um homem ser olhado com mais respeito logo de primeira, independentemente de quem ele seja. Já as mulheres passarem por aquele processo de preconceito, assédio, desvalorização, descredibilidade. Então, muitas das vezes na liderança, ou falta até mesmo de respeito por parte dos nossos funcionários, pelo facto de sermos mulheres. Então, indo para este âmbito, o empreendedorismo feminino tem uma outra forma de liderar. Ou seja, nós mulheres, muitas das vezes, precisamos nos despir daquilo que é a nossa essência para que possamos impor respeito e rigor naquilo que é o nosso trabalho. Qual é o primeiro passo que uma mulher deve ter ao abrir o seu primeiro negócio? Acreditar em si. Acreditar em si. O primeiro passo é acreditar em si. Por quê? Porque se tu não acreditares no teu negócio, ninguém acredita. Uau. E dizeres que vai dar certo. Ok. Será que a empreendedora Helena Bento pode contar-nos de como surgiu no mundo do empreendedorismo? Posso sim. É uma história um pouquinho longa, mas vou tentar aqui encurtar um pouquinho. Eu empreendo desde muito nova. Isso é desde os meus 14, se não 15 anos. Eu vendia bolo na escola. Aí depois eu comecei na escola, na universidade. Vendia bolo na universidade. Antes disso eu já fazia tranças em casa, fazia tranças na rua. Já cobrava alguma coisa por isso, não porque eu precisava muito, mas eu precisava ter aquilo que é meu, sem que eu tivesse que dar explicações para outras pessoas. Tem uma frase que eu odeio: dinheiro para quê? Então este dinheiro para quê me fez querer ter o próprio dinheiro muito cedo. Trabalhar para ter o que é meu, até porque eu nunca fui de olhar para aquilo que é dos outros com olhos de inveja. Então, sempre quis trabalhar para que eu algum dia pudesse alcançar também. Comecei aos meus 13, se não 14 anos. Aí depois eu comecei a vender roupas. Isso desde muito cedo. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu tive meu primeiro filho na adolescência. Quantos anos? Na época, 16 anos. Oh, Tive meu primeiro filho aos 16 anos. Foi uma época que despertou muito o meu lado empreendedor, porque o pai do meu filho, na altura, também ainda era muito jovem, já trabalhava, mas não conseguíamos suprir 90% daquilo que eram os gastos com o nosso filho. Então, houve a necessidade de eu procurar fazer algo mais, de eu investir ainda mais no ramo empreendedor. Comecei com pequenas coisas, aí depois, depois de 3 anos, tive meu segundo filho. Comecei já de uma forma muito bruta, isso já em 2018. Viajava com os dois, comprava negócios em mercados como Kikolo, São Paulo, hoje ainda. Lembro-me que já vendia mais ou menos a grosso. Foram realmente as dificuldades sociais, financeiras que me fizeram aderir ao negócio. Aí depois eu disparei em 2022, me firmei como cabeleireira profissional, prestando cuidados estéticos, de beleza e não só, cuidando também da autoestima já de um número considerável de mulheres, e isso foi me levantando também como pessoa. Já tinha algum reconhecimento, mas no meio disto conheci pessoas que também me ajudaram muito a me levantar. Isso tem a ver com a maneira de como tratamos as pessoas. Em 2024 foi quando eu disparei como empreendedora, quando eu decidi criar a minha empresa, Helena Bento Limitada. Criei a Luxury Space, que é o nosso espaço de beleza premium, e decidi expandir
aquilo que era a minha parceria com os fornecedores internacionais. Já tinha este contacto já faz muito tempo, mas como era retalhista e não grossista, não era lá tão firmado este, esta troca como é que eu posso dizer, de experiência. Pois o meu lançamento como empresa, passei a ter muito mais credibilidade, passei a ter muito mais fornecedores, passei a ter mais parcerias com fornecedores internacionais e graças a Deus isso me ajudou a crescer muito. A publicidade, as redes sociais, o trabalho, o saber ser, o saber estar, fez-me destacar muito como pessoa, como empreendedora e não só. E em 2025, o que aconteceu? Eu acredito que foi a parte mais esquecida da história. Em 2025 foi a fase mais difícil da minha vida, porque foi a fase em que eu separei-me. Mãe, 3 filhos, profissional de saúde. Aí comecei a sentir o peso real de ser mãe. Porque nenhuma mãe ou nenhuma mulher casa-se para algum dia separar. E nenhuma mulher que hoje em dia tem o seu lar espera algum dia ser mãe só. Certo? E isso me fez de algum momento, de alguma forma, querer-me trabalhar 3 vezes mais para que no futuro, caso eu não venha a ter apoio do outro lado, os meus filhos não tivessem que passar necessidade, as pessoas próximas a mim, os meus irmãos, não tivessem que passar necessidade. E não só. Eu queria me destacar e eu queria provar também, de alguma forma, àqueles que acreditaram em mim, que não era o fim, era só o começo de uma outra história. Ok. Do que eu saiba é que em 2025 também a empreendedora Helena Bento foi distinguida como empreendedora do ano 2025 no Globo Sorriso. Que significado, né, esta homenagem, esta distinção tem para a sua vida? Uau! Queria só corrigir algo. Na verdade, eu separei-me em 2024 e não em 2025. Okay. Essa coisa dos anos terem, né, 2024, 2025, acaba por confundir. E parece que são vizinhos e acaba confundindo um pouquinho a mente das pessoas, certo? Em 2025, foi em 2026. O prêmio foi dado este ano. Sim, mas... Sim. Ok. A distinção foi em 2025, certo? Fui dada como empreendedora do ano 2025-2026. Não foi fácil. Não foi fácil porque é notório o esforço que o empreendedorismo feminino tem ganhado espaço cá na nossa província. Foi necessário muito trabalho. Não que as outras tenham trabalhado pouco, mas creio eu que isso tem muito a ver com a forma de como a gente conseguiu se plantar no meio da nossa sociedade. Ou seja, aquilo que a gente leva, né? Quem a gente é, como eu disse no meio da nossa entrevista, o saber ser, o saber estar e o saber fazer faz toda a diferença. Ok. Na verdade, houve alguém que o motivou a ser empreendedora? Além das dificuldades sociais, né, que de uma ou de outra forma foram alguns fatores que contribuíram a empreendedora Helena Bento a ser uma empreendedora, não uma empreendedora amadora, né, mas uma empreendedora profissional. Além das dificuldades sociais e financeiras, houve alguém que o motivou a seguir este caminho? Os meus pais sempre tiveram um lado empreendedor. Os meus pais sempre empreenderam. Mas quem realmente segurou a minha mão e me disse tu consegues foi o meu irmão. Eu tenho um irmão irmão não são só de sangue, né? Tenho um irmão por afinidade. Que já agora eu gostaria de agradecer muito a ele e a esposa, Inocêncio Lupambula. Beijinho. Em 2024, a meio a todas as dificuldades, ele foi uma das pessoas que muito acreditou em mim, né? Que segurou a minha mão e disse que não me deixaria cair, porque ele sabia que eu seria mais do que aquilo que eu acreditava. E hoje estou aqui. Ok. Então dá para perceber que também teve apoio dos pais, não é isso?
Sim, sim, tive muito apoio dos meus pais, dos meus amigos e não só, da sociedade no geral, até de pessoas que eu nunca esperei, né? Era muito apoio, muito amor, muito carinho, até porque também houve um certo momento na minha vida em que eu lecionei fui professora durante 3 anos seguidos e tive muito carinho dos meus alunos, dos meus amigos, dos meus familiares e não só. Ok. Agora, empreendedora Helena Bento, eu gostaria de compreender algo. Disseste-nos que começaste a empreender com 16 anos, né, e vendia bolo, e depois foi seguindo vendendo roupa e sucessivamente. Aqui naquele exato momento, na qualidade de seres uma adolescente de 16 anos, não sofrias preconceito de outras mulheres, ou seja, de outras adolescentes? Uh, não só na adolescência, mas também mesmo após a fase adulta. Eu estudei em escolas de elite sempre. Os meus pais sempre fizeram questão de me colocar em escolas renomadas. Eu fiz o meu ensino primário na escola de missão feminina. Depois eu fiz o meu primeiro ciclo no José Manuel Luembe, onde eu tive a oportunidade de conviver com pessoas de uma realidade econômica diferente da minha na época, certo? E que muitas das vezes conciliar esse meu lado empreendedor com inserção no meio em que eu me encontrava era um pouquinho difícil. Já cheguei sim a ser descredibilizada, já sofri né? Um certo bungle na época, mas consegui me superar. Cá mais para frente, sofri isso também quando eu comecei a fazer tranças, a fazer cabelos, quando eu comecei a empreender verdadeiramente, já ouvi comentários que poderiam ter me feito desistir, mas com a graça de Deus não desisti. Foram esses comentários que me fizeram crescer e me fizeram estar onde eu estou hoje. E não só, sempre existem, até hoje ainda existem comentários que nos fazem querer desistir, mas que não sejam os comentários, que seja mesmo a nossa vontade e a nossa força de querer vencer, que nos faça chegar onde as pessoas não imaginam. Ok. Contudo, estamos aqui a falar sobre o empreendedorismo feminino, como transformar desafios em oportunidades de sucesso. Certo. Qual é a mensagem que a empreendedora Helena Bento deixaria aos jovens que pretendem empreender, entrar no mundo do empreendedorismo? Só comece. Não espere o momento certo. Não existe momento certo para se começar. Comece. Tenha os teus planos. Conheça os teus objetivos. Não se importe com terceiros. Não preste atenção ao ouvir dizer. Não entre no mundo empreendedor querendo desafiar alguém, querendo bater de frente com alguém, porque empreender entrando logo em pensar, entrando pensando logo em manter concorrência com alguém é uma das maneiras de fracassar. Lembre-se, tu não estás a empreender para provar alguma coisa para alguém, tu estás a empreender para te fazer crescer e para ajudar as outras pessoas a crescerem também. E quando tu te deparares em lugares onde zombem, onde brinquem contigo, onde não te levem a sério, lembre-se, o silêncio deve ser sempre a resposta. Tem uma frase muito bonita que eu gosto muito. O silêncio do leão é muito mais aterrorizante do que o barulho das moscas. O leão é perigoso, mesmo silencioso. Já as moscas podem fazer muito barulho sem ser nada. Como é que define sucesso para si? Tendo em vista que o sucesso não tem um conceito científico, cada um define sucesso de acordo com o seu ponto de vista, ou seja, de acordo com a sua perspectiva. Para si, o que é o sucesso? Sucesso para mim é autorrealização. Sucesso para mim é conseguir fazer aquilo que eu mesma planifiquei. Para mim, o meu sucesso não depende do elogio de outras pessoas. O meu sucesso depende daquilo que é a compreensão que eu tenho sobre o meu negócio. Se eu conseguir, por exemplo, alcançar uma meta que eu planificar no meu negócio ou na minha vida, para mim já terei atingido o meu sucesso sem mesmo esperar ser elogiada. Uau.
será que há algo a crescer, como nós estamos aqui a trabalhar mesmo com o tempo, nem não sei se há algo a crescer, se caso há, só flags aos nossos telespectadores e depois nos despedirmos. Na verdade, é só um conselho, aliás, para todas as mulheres que querem entrar no mundo do empreendedorismo. Não tenha medo, empreenda, comece, como eu disse, só comece. Acredita, tu podes muito mais do que aquilo que o mundo acredita. A mulher tem a força de movimentar o mundo. A mulher tem a voz que cala, né? Que cala qualquer barulho. Então tu és forte, tu és capaz, seja resiliente, não desista, porque tu ainda vais longe. Ok. Empreendedora Helena Bento, foi um prazer tê-la cá e interagir consigo. Prometo ter uma conversa tão aprofundada consigo nos próximos episódios do Altamente Podcast. Tá, será um prazer. Foi assim a conversa com a empreendedora Helena Bento, distinguida pelo Globo como empreendedora do ano 2025. Ela que ajudou-nos a compreender a temática sobre o empreendedorismo feminino, como transformar desafios em oportunidades de sucesso, e também contou-nos um pouquinho sobre ela no que diz respeito ao mundo do empreendedorismo feminino. Prometemos voltar no próximo episódio com outra temática, e porque aqui no Altamente Podcast sempre tem assunto. Foi um prazer tê-los e conto convosco na próxima oportunidade. Estamos juntos e até lá. A esta hora, No Altamente Podcast. tem assunto.